Slide número 2, nós temos a oração subordinada adverbial causal. O próprio nome diz, né? Dá uma ideia de causa, apresenta a causa do acontecimento da oração principal. Então, ó, apresenta a causa do acontecimento da oração principal. A oração principal irá informar a causa, né? O que aconteceu, para que a oração subordinada adverbial venha explicar, venha informar o motivo dessa causa. Então, pode ser iniciada pelas seguintes conjunções e locuções conjuntivas. Lembrando, as locuções, quando eu tenho duas ou mais palavras com valor de advérbio ou de adjunto adverbial, ok? Temos aqui as principais locuções ou conjunções causais, da ideia, né, sentido de causa. Porque, esse porquê junto. Porque, temos também que, portanto, visto que é uma locução, né, causal, visto que, uma vez que, também uma locução, já que, pois que, por isso que, como que, visto como. Vamos aos exemplos que diz o seguinte: não vou trabalhar hoje porque vou ao médico. Então, na oração principal, eu tenho aqui a causa que eu não irei trabalhar hoje. E na segunda oração, oração subordinada adverbial causal, ela está dando motivo, né? A causa que eu não irei trabalhar. E ela diz, porque vou ao médico. Então, nós temos aqui duas orações. A oração principal é não vou trabalhar hoje. Observei a minha conjunção, já separo a oração. E a segunda oração será a oração subordinada adverbial causal. Aqui está a causa, o motivo, a razão que eu não irei trabalhar, pois irei ao médico. Ok? Porque irei ao médico. Segundo exemplo, já que está calor, vamos tomar banho de piscina. Aqui a oração principal ela não vem no início, ela vem na segunda parte da oração. Então a oração principal será vamos tomar banho de piscina, e a oração subordinada adverbial causal, eu tenho aqui a conjunção já que está calor, então ela será aqui a minha primeira oração. Então percebam que vamos tomar banho de piscina, aqui ele está dando o acontecimento, né? O fato para que iremos tomar banho de piscina. E na oração subordinada, vem dizendo porque está calor, né? Já que está calor. Então, a causa aí pelo banho de piscina, porque está calor. Então, fiquem atentos nas orações subordinadas adverbiais em relação às conjunções, às locuções, o sentido que a oração expressa, irá ajudá-los a identificar a classificação aí das orações, ok? Vamos para o próximo slide, o slide número 3. Nós temos aqui a oração subordinada adverbial consecutiva, né? O próprio nome já diz, consecutiva dá uma ideia de consequência. Então, apresenta a consequência do acontecimento da oração principal. Mais uma vez, ó, fiquem atentos em relação à oração principal. São introduzidas por elementos intensificadores. Então, nós temos aqui ó, os elementos intensificadores. Tão, tanto, tamanho, seguidos das conjunções e locuções consecutivas. Então, nós temos novamente aqui a conjunção que, fiquem atentos em relação à conjunção que, a ideia que ele irá passar, se é de causa ou consequência. Então, nós temos o que, tanto que, tão que, tal que, tamanho que, de forma que, de modo que, de sorte que, de tal forma que. Exemplos: ele me estressou tanto que fui embora de lá. Então, nós temos aqui a oração principal, ele me estressou, né? Aqui a consequência está apresentada aqui na oração principal, e aqui eu tenho tanto que fui embora de lá. Percebam que eu tenho a conjunção, né? Aqui, tanto que, então, é um elemento intensificador que eu quis dar uma ênfase melhor, né, na minha oração, então eu utilizei o elemento intensificador tanto,
acompanhado aqui da conjunção que. Então, ele me estressou, primeira oração, oração principal, e tanto que fui embora de lá, será a minha oração subordinada adverbial consecutiva, tá? Da ideia aí de uma consequência que eu fui embora de lá, tanto que ele me estressou, ok? Segunda oração, Mariana desistiu de ser prefeita, de modo que acabou sendo feliz. Então, nós temos aqui duas orações. A oração principal, Mariana desistiu de ser prefeita, e de modo que acabou sendo feliz, será a minha oração subordinada adverbial consecutiva. Temos aqui a minha locução adverbial, de modo que, né, e separada aqui da oração principal. Percebam também que eu tenho uma vírgula, né? Mariana desistiu de ser prefeita, vírgula. Então, a vírgula ficará sempre aqui também na oração principal. Vamos para o slide número 4. O slide número 4, nós temos a oração subordinada adverbial temporal. Na oração subordinada adverbial temporal, temos o seguinte: apresenta uma circunstância de tempo, né, como o próprio nome diz, temporal, tempo, ao acontecimento da oração principal. Então, tempo que aconteceu a oração. Ela é bem fácil de ser identificada. Pode ser iniciada pelas seguintes conjunções temporais: quando, enquanto, agora que, logo que, desde que, assim que, tanto que, apenas, antes que, até que, sempre que, depois que, cada vez que. O mal aqui com L significando assim que. Temos um exemplo aqui para vocês observarem. Quando ouço esta música, então, assim, da ideia de tempo, né? Quando ouço esta música, vírgula, separei a oração. Penso em você. Então, a minha oração subordinada adverbial temporal será a minha primeira oração. Eu tenho aqui a conjunção, né? Temporal quando, da ideia de tempo. E a segunda oração será penso em você. Aqui eu tenho a minha conjunção mal com L. Ó. Mal entrei no trabalho, o telefone tocou. Então, esse mal aqui significa assim que. Então, eu substituindo ficaria. Assim que entrei no banho, o telefone tocou, ok? Então, aqui eu tenho a minha oração principal, minha oração subordinada adverbial temporal, será a minha primeira oração, com a minha conjunção mal, com L, significando assim que, e o telefone tocou, será a minha oração principal, ok? Agora vamos para a nossa última classificação de hoje, a oração subordinada adverbial comparativa, né? O próprio nome diz, dá uma ideia de comparação, apresenta uma comparação. Apresenta uma comparação com o acontecimento da oração principal. Pode ser iniciada pelas seguintes conjunções e locuções comparativas. Eu tenho novamente o como aqui na minha conjunção comparativa. Então, fiquem atentos que o como, ele pode vir na oração causal. Lembram aqui, ó, minha primeira oração, na oração causal. E pode vir também na minha oração comparativa. Então, vocês precisarão ficar atentos em relação ao sentido que a oração está expressando. Então, temos como, tão, quanto, mais do que, menos do que. Eu tenho 3 exemplos. O primeiro diz: os olhos dela eram tão lindos quanto era o céu. Agora, vocês percebam que o tão, ele fica na oração principal. E a minha conjunção quanto, ele fica na segunda oração, que é a oração subordinada adverbial comparativa. Então, quando eu quero fazer uma comparação entre o primeiro termo e o segundo termo, eu preciso utilizar o tão na primeira oração e o quanto na segunda. Então, os olhos dela eram tão lindos quanto era o céu. Outro exemplo, ele fazia as coisas mais lentamente que o andar de uma tartaruga. Percebam que eu tenho aqui, ó, mais que, mesma coisa.
Aqui, como eu estou comparando a primeira oração com a segunda, o termo da primeira oração com a segunda, então eu preciso usar o mais na oração principal e o que na segunda oração, que será a oração subordinada adverbial comparativa. Então, ele fazia as coisas mais lentamente que o andar de uma tartaruga. E por último, os gatos brincavam como duas crianças. O como aqui, ele vem fazendo essa comparação dos gatos com as crianças. Então, fiquem atentos em relação ao uso do como, da conjunção como, tá? Oração principal, os gatos brincavam como duas crianças, será a minha oração subordinada adverbial comparativa. Ok? Fácil, né? Então, é só seguir aí a mesma regra, o mesmo sentido do adjunto adverbial. Quem estudou aí adjunto adverbial, vocês estudaram no passado, no oitavo ano, no sétimo ano, irão saber identificar, classificar as orações, tá? Então, mais uma vez, eu gostaria que vocês copiassem todos esses slides no caderno. Caso vocês tenham alguma dúvida em relação a essa matéria, é só perguntar, ok? Beijos!